O que exatamente é a quântica? Por que isso causa tanta confusão? Assim, é realmente meio confuso ou é mais pra quem é de fora mesmo? Não, a quântica, ela tem ela é uma coisa diferente, tá? A quântica, ela... Da onde que surge a física quântica, tá? Para quem tá me ouvindo. A gente sempre escuta que a física quântica surge do muito pequenininho, mas não é só isso, Lutz. A física quântica, ela tá mais relacionada a confinamento. Quando você confina a energia, quando a energia está confinada, você começa a ter os comportamentos quânticos, que é aí que você começa a ter discretizações nas interações físicas. Interações são feitas por energia. E o que acontece com a física quântica? Ela mudou a lógica, tá? Ela mudou a lógica totalmente. Por exemplo, para você ter uma ideia, a lógica que a gente aprende, por exemplo, a lógica booleana, que são os computadores que nós utilizamos, computadores clássicos, tá? Eles têm verdadeiro e falso, tá? Todo computador hoje é baseado nisso. Tudo isso, você monta qualquer circuito, tá? O nosso celular que nós estamos usando, ele tem vários circuitos eletrônicos, tá? Esses circuitos eletrônicos possuem uma correspondência com a lógica. Quem provou isso foi um matemático chamado Claude Shannon, tá? Em 1937. Ele provou isso, que os computadores clássicos possuem, circuitos eletrônicos possuem uma correspondência com a lógica. No fundo, os computadores são circuitos eletrônicos, só. E eles usam o bit de informação, tá? Bit é informação binária, tá? É 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Na física quântica tem a raiz quadrada de falso. Como assim? Você pega o seu sim, aplica uma transformação, você chegou no raiz quadrado de falso. Não é falso ainda. Não é falso ainda. Só quando você aplica mais uma vez, aí vira falso. Então você tem que aplicar duas vezes dois produtos. Você aplica uma vez, depois aplica outra vez, aí virou uma negação. Então você tem a raiz quadrada do não na física quântica. E pior, você faz isso num experimento de laboratório, que é por exemplo, um raio laser assim, que você passa num negócio que parece até isso aqui, ó. Aham. Parece um interferômetro que você constrói de Max Zehnder, tá? É um negócio, é um caminho óptico, parece esse desenho aqui, por exemplo. Vocês podem procurar depois aí o interferômetro de Max Zehnder, tá? Esse interferômetro, ele faz uma raiz quadrada de não. Ou seja, a nossa lógica formal acabou. Não funciona, então mudou até a lógica. Isso foi uma observação que a gente fez da natureza. Isso não é uma vontade, isso não é uma interpretação, isso é uma observação. A natureza se comporta assim. E não só isso, tá? A gente observou que a própria, as probabilidades mudaram na mecânica quântica. Eu vou explicar. Claro. Na segunda metade do século passado, os matemáticos fizeram um enorme esforço, tá, para reconstruir toda a matemática em bases bem fundamentadas, tá? Então eles axiomatizaram tudo o que eles puderam, inclusive as probabilidades. No caso das probabilidades, quem fez isso foi um matemático russo chamado Kolmogorov. E ele tem um axioma. Axioma é aquilo que você aceita e não consegue provar, tá? Você aceita. Tem um axioma que diz o seguinte: se eu tiver, por exemplo, um ponto A e um ponto B aqui, e eu tenho uma partícula que tem uma probabilidade P1 de sair do ponto A e para o ponto B aqui por cima, e uma probabilidade P2 de sair do ponto A e ir para o ponto B aqui por baixo, tá? Se esses eventos são exclusivos, mutuamente exclusivos, então a probabilidade total da partícula sair de A e ir para B é P1 mais P2. A probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Cara, você não precisa ser um matemático. Você engole isso, tranquilo. A probabilidade total é a soma das probabilidades, né? Total. O total é a soma das partes. Você engole, tranquilo. A quântica mudou isso. Ela fala, olha, não é exatamente a probabilidade que você tem que somar. É uma coisa anterior. Chama amplitude de probabilidade. Ela diz o seguinte: a amplitude de probabilidade de eu sair de A e ir para B é a amplitude de ir por cima mais a amplitude de ir por baixo. Tudo bem. O que mudou aí? Por enquanto, nada. O que vai mudar agora foi o que Max Born, o físico, observou. Que da amplitude, para você chegar nas probabilidades, tem que elevar ao quadrado. Aí começa. Tem que elevar ao quadrado. Quando eu elevo esse número, α1 mais α2 ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. A gente aprendeu isso na escola.
Esse termo duas vezes o primeiro vezes o segundo é um termo de interferência. Ou seja, as probabilidades começam a trazer ideias de interferência. Tá? Probabilidade é um número que vai de 0 a 1. Amplitude de probabilidade pode ser negativo. Então, você pode ter eventos que você tem interferências destrutivas e você não começa a observar as coisas. Por exemplo, o tal do evento da fenda dupla. Por que ele aparece? Por que aparecem aquelas fendas? Por que aparecem aquelas interferências? São esses efeitos. Isso foi observado, tá? Isso não foi o homem que escolheu, tá? Isso é observado. Então,